Pastor Jader Cruz, faça uso desse momento. Oi, gente, paz do Senhor. Quero que você abra a sua Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ô glória, passa tão rápido, né? Começamos, parece que começamos 2h15 e já são... Eu não vou nem falar a hora, para ninguém ficar olhando pro relógio. Tá tão lindo o que Deus tá falando. Ainda agora Deus usou uma forma muito preciosa o pastor Fernando. Uma das coisas que ele falou e salientou foi sobre o clima, né, o ambiente espiritual. A gente sentindo assim uma presença muito poderosa. Eu sei que o Senhor está falando com líderes de jovens no Brasil todo. Eu queria pegar até para mim, pega para mim essa listagem para mim, por favor, pastor. Obrigado. Olha que alegria destacar aqui o pastor Gabriel, que é coordenador da conferência, mandou para mim, ó. Cubatão, Volta Redonda, Maranguape, Ceará, Linhares, Espírito Santo, Serra no Espírito Santo, Miracema, Resende, Campos dos Goitacazes, Parnamirim, Santa Cruz, Caxias, aqui no Rio, Deodoro, pessoal da Umadep, lá de Parnamirim, Piracicaba, São Paulo, João Pessoa, Caicó, Porto Velho, Salto, Campo Grande, Recife, e tem mais uma turma aí que não deu tempo da gente anotar. Muito bom saber que a gente está alcançando tantos lugares. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Desde desse confronto que Paulo está fazendo, esse encorajamento que Paulo está fazendo a Timóteo, desde esse tempo, parece que existia ali uma leitura de que o jovem ele é temeroso, no sentido de entregar-lhe alguma responsabilidade. As pessoas têm uma certa preocupação, as lideranças têm uma certa preocupação em confiar ao jovem ou ao adolescente essa parceria, a construção. Existe uma certa temeridade, porque a ideia ele não tem, talvez ele não tenha o equilíbrio, ou talvez ele não tenha capacidade, ou como termo usado pelo Ezequiel, ele não tem talvez competências para esse fim. Paulo está dizendo, não despreze, e ele tem hora que ele fala assim, não despreze o dom que há em ti, tem algo em vocês. E nós temos que ter uma preocupação. Nós, enquanto líderes, precisamos ter uma preocupação de não só... Existe talvez uma forma equivocada da gente se propor o nosso trabalho. A gente, às vezes, trabalha para eles. Tipo, servindo. Fica sentadinho aí, deixa que eu faço para você. A gente tem meio que essa postura de dar tudo prontinho para eles. Isso é uma postura que vai cobrar um preço muito caro lá na frente. Nós precisamos trazê-los para o processo decisório, para construir com a gente, para caminhar com a gente. Não dá para a gente ficar o tempo todo produzindo para eles, mas produzindo com eles. Porque se a gente não fizer isso, nós estaremos o tempo todo dizendo, você não sabe fazer, deixa que eu sei fazer. E sem que a gente perceba, isso move a gente a caminhar numa espécie de um protagonismo. Protagonismo que não deve existir na liderança de jovens adolescentes. A liderança, nossa liderança precisa fazê-los produzir, provocá-los a produzir, de modo que eles se sintam inseridos no processo. E quando eles se sentem inseridos no processo, logo eles produzem muito mais e sem perceber estarão protagonizando em suas vidas, estarão produzindo algo muito, muito positivo pelo reino de Deus. Então, se alguém entrou na liderança de jovens e adolescentes pensando honestamente em ser protagonista, em aparecer, em mostrar força, em aproveitar para, de alguma forma, usar a liderança como trampolim para outro. Ei, para um pouquinho, você está lidando com vidas. Você está implicado com vidas.
Você precisa parar um pouquinho com essa ideia de fazer da liderança a sua própria produção de vida, a sua ideia de autopromoção. Liderança de jovens e adolescentes não é lugar de autopromoção. É lugar de promover pessoas, de produzir com eles, de trazê-los para o processo decisório. Mas quando eu vejo esse texto de Paulo, eu vejo claramente que as pessoas tinham essa preocupação com Timóteo. No tempo de hoje, existe recentemente eu tive acesso a uma pesquisa foi feito com uma denominação, e essa pergunta foi: o que mais desmotivava a liderança de jovens? O que mais desmotivava aqueles líderes de jovens? Mais de 60%, e esse foi o número maior, disse que o que mais os desmotivava era a indiferença dos jovens. Ou seja, nós queremos produzir, nós queremos fazer, mas nós percebemos que eles não querem trabalhar. Olhando o número de forma muito fria, a gente entende: aquele grupo não quer e esse grupo aqui quer. Ou seja, o líder quer produzir e o jovem não quer atuar. Esse é a interpretação da letra fria. Se você olhar, avaliando e pensando um pouco acerca dessa indiferença, você vai mergulhar e você vai entrar nessa pandemia e vai, obviamente, ao chegar na pandemia, vamos ver então em que cenário isso vai se confirmar ou não. Chega a pandemia, acontece a pandemia, e não uma igreja como essa aqui que tem todos os recursos disponíveis, mas existem milhares de igrejas no Brasil, milhares, que não tinham menor atuação nas redes sociais. Não tinham uma página no Instagram, não tinha uma perspectiva de atuação virtual. Todas as suas atividades, 100% das suas atividades eram atividades presenciais. Quando chega a pandemia, o isolamento, a quarentena, e quando se tira então a igreja da perspectiva presencial, algumas igrejas que já tinham essa abordagem virtual continuaram. Outras iniciaram, seus pastores já tinham suas contas nas redes sociais, já produziam alguma coisa. E aí começaram então a iniciar um enfrentamento mais intenso nas redes sociais. Criaram culto nas redes sociais, criaram palestras, criaram atividades para suas redes, né? Para os jovens, para as crianças, para as mulheres, enfim. Cada uma foi tentando enfrentar como pôde. Agora, você consegue imaginar, uma semana atrás de iniciar a quarentena, o isolamento, essas milhares de igrejas que não tinham menor abordagem nas redes sociais, e o pastor não tem nenhum tipo de conexão com as redes sociais, é um pastor talvez de idade avançada, ou que talvez não tenha um relacionamento com as redes sociais. Essas igrejas ficaram sem ter o que fazer, ficaram assustados, os pastores ficaram: o que eu vou fazer agora? E aí você vai olhar, irmãos, imagina só esse cenário, imagina essa perspectiva. Você olhar uma igreja com uma maioria de homens e mulheres adultos, talvez em sua maioria, algumas igrejas têm maioria homens e mulheres da terceira idade, não tem um grupo forte da juventude para produzir algo nas redes sociais. Conseguem entender esse perfil de igreja? Vocês já viram esse perfil de igreja em algum lugar? E isso talvez foram milhares de igrejas. Não se enganem, irmãos. As portas dessas igrejas se mantiveram abertas, e eu digo abertas numa perspectiva virtual, muito devemos a adolescentes e jovens que disseram: pastor, eu tenho uma ideia. Qual ideia? Aqui, ó, eu tenho um celular, e aqui eu faço o seguinte, eu dou o play aqui, ó, e a gente cria aqui o Instagram da igreja, e o senhor prega, eu seguro aqui, o senhor prega. Você acha que não foi assim? Você acha que já tinha um plano estabelecido de investimento? E não, teve igrejas que se mantiveram produzindo graças aos adolescentes e jovens daquela igreja.
E pasmem, senhoras e senhores, muitos desses adolescentes e jovens que alguém olhava, não, esse é problemático. Isso aí não produz nada, isso aí não quer nada com nada. Foram justamente esses que disseram, posso ajudar? Alguns que os pais tentavam arrastar para a igreja, e eles não vinham para a igreja, mas cresceram ali. E de repente esses mesmos viram a igreja deles com a porta fechada. Logo, eu posso ajudar. Pai, fala com o pastor lá que eu tenho uma ideia. Não se enganem, meus amigos. Não se enganem, senhoras e senhores. Muitos adolescentes e jovens que eram conhecidos por problemáticos, afastados, desanimados, eles chegaram agora nessa pandemia, nessa quarentena, dizendo, eu posso ajudar. Como solução. Talvez você enxergue muitos jovens como problemático e Deus tem enxergado solução. E Deus olha dos céus, enquanto o teu olhar é um olhar, não, ele é jovem demais para ajudar. Deus está dizendo, ele é jovem demais, eu sei que ele pode ajudar. O nosso olhar é restritivo. O olhar do Senhor, ele é inclusivo, ele abraça, ele trabalha, ele supera as nossas restrições. Enquanto que a gente dizia, como é que a gente vai trabalhar a partir de agora? Como é que a gente vai pregar a partir de agora? Não se engane, tem igreja que tem como essa estrutura fantástica que está permitindo que a gente consiga conversar com o Brasil e fora dele. Mas teve muitos cultos que se mantiveram existindo com um adolescente atrás da câmera segurando. Vai, pastor, canta. Vai, pastor, eu estou segurando aqui, pode ir, vai, prega agora. Sim, tem gente que você não dá nada por ele, mas que Deus está dando tudo por ele. Tem adolescente que você não acredita que vai produzir, e Deus está dizendo, rapaz, ele tem jeito, eu sei que eu vou usá-lo. Nós precisamos entender que existe um movimento do céu, a fim de resgatar jovens e adolescentes. Quando nós imaginávamos uma juventude de indiferença, Deus estava trazendo um grupo de jovens agora, quem sabe, jovens que estavam de lado, esquecidos, de repente provaram a alegria que é poder ser solução no reino de Deus. Agora, pensem comigo, esses meninos e meninas, agora que a igreja está voltando às suas atividades presenciais, talvez eles vão perceber os protagonistas voltando às atividades. Ei, por favor, não seja aquele que vai impedir crescimentos, seja aquele que vai promover crescimentos. Agora esses adolescentes e esses jovens que deram oportunidades para a igreja, veja que paradoxo interessante. Aqueles que eram pouco valorizados foram os que mantiveram, foram usados pelo Senhor para manter as portas da igreja produzindo pregação do Evangelho. Agora, se você for minimamente humilde e entender o tempo que nós estamos vivendo, é importante que a sua fala seja uma fala de conciliação, trazê-los para que você de alguma forma consiga conduzi-los, inseri-los. Afinal de contas, enquanto nós ficamos sem saber o que fazer, porque nós vivemos um tempo, uma geração de líderes que aprendeu a só se movimentar através de eventos. E agora que a igreja está fechada, não tem evento para fazer, como é que faz? Como lidera se não pode produzir evento? Como lidera se não pode fazer congresso? Como lidera se não pode fazer uma atividade que eu possa postar nas redes sociais que eu estou fazendo algo? Essa geração de liderança foi pega de surpresa. O que faz agora? Eu não posso postar que eu estou aqui ligando para alguém. Eu não posso fazer uma selfie do que eu não estou fazendo. O que eu faço agora? Como é que a minha liderança vai produzir? Não produziu. Tem muita gente que enquanto não estava produzindo, os seus adolescentes e os seus jovens estavam fazendo lives para nada. Gente fazendo live para cantar,
Gente fazendo vídeo, pegou o violão e fez um vídeo. Gente que fez uma resenha com seus amigos na internet. Gente que produziu algum conteúdo, que seja o conteúdo mais engraçado ou mais esdrúxulo possível, mas produziu algum conteúdo. Enquanto que os líderes que sabem fazer tudo e que são protagonistas e que sabem e que gostam de mostrar o serviço, o belo serviço que está fazendo, ficou com uma enorme dificuldade de interagir, de lidar, de cuidar deles. Ei, vamos agora parar um pouquinho e dentro da nossa humildade pedir a Deus sabedoria para manter o processo de inserção desse grupo que produziu. Detalhe, eles chegaram botando o pé na porta, dizendo, eu quero, já que é para fazer, está tendo evento mesmo, deixa eu fazer alguma coisa. Se organizaram, fizeram live do conjunto deles, do grupo deles, um cara que sabe cantar, pegou alguém para tocar um violão e eles produziram os eventos deles. Eles fizeram, eles produziram. Aí é hora da gente pensar um pouquinho qual é o nosso papel nesse processo. Agora a igreja vai voltar. Agora sai os reservas, sai o time B, agora entra o time titular. Agora a gente sabe fazer o negócio, deixa a gente fazer. Vai dar errado, não é isso que agrada o Senhor, irmão. A gente precisa entender a necessidade e a nossa atuação nesse momento. Deus está trazendo de volta para a gente. Ei, pode escrever o que eu estou te falando. Deus está trazendo de volta para a gente uma geração que tinha se desconectado da liderança. Agora eles estão produzindo oportunidade de ouro para a gente. Vamos reinseri-los no aspecto produtivo. Vamos pensar, vamos construir juntos. Por que eles não estavam produzindo antes? Por que antes da pandemia nós dizíamos que eles eram indiferentes? Por que antes da pandemia nós dizíamos que eles não estavam conectados? A resposta ficou clara. Falta de engajamento. Falta de produção coletiva. É isso, está claro. Eles estavam desconectados e indiferentes. E a gente aqui pensando, o que a gente vai fazer, gente, para trazê-los de volta? Aí chega a pandemia, a quarentena, eles mostram que estão dispostos a fazer. Opa, se eles estão dispostos a fazer, eles não estão tão indiferentes assim. Então, o que eles estão denunciando? Sem abrir a boca, o que eles estão falando? Eu quero participar, cara. Deixa eu participar de alguma forma, deixa eu interagir, deixa eu participar do processo construtivo. É isso que eles estão conversando com a gente. Nós temos que ter humildade, sabedoria para fazer leituras claras desse momento. Opa, se eles querem produzir, eu tenho os espaços. Se eles querem produzir, eu tenho as demandas. Vamos produzir junto. E aí, qual é a nossa habilidade? O que nós temos que ter? A habilidade de trazê-los para o processo construtivo. E a habilidade para entender as suas falas para colaborar com o nosso processo decisório. Gente, definitivamente, não dá para a gente produzir para eles. Precisamos produzir com eles. Trazê-los para o processo decisório. Fazê-lo com que eles entendam a necessidade de construir junto. Recentemente eu escrevi um texto no meu blog e uma participação do Ari, lá de Candelária. E ele fala como se deu o processo dessa mudança da liderança deles. Era uma liderança onde eles ficavam daqui e os jovens dali. Eles entenderam que precisava da construção coletiva de soluções. Eles trouxeram os jovens para o processo construtivo e decisório. Quando eles começaram a se enxergar no processo decisório coletivo, opa, interessante, eu posso produzir também, ajudar no processo. A qualidade da proposta aumentou e mudou muito o cenário do próprio grupo que ele liderava. Nós precisamos ter essa habilidade, parar de ser aquele super
líder que traz tudo, que sabe tudo, que produz tudo, que promove tudo. Esse perfil não pode existir entre a gente. Precisamos ser a pessoa, o facilitador. Trazer lideranças, organizar lideranças, produzir, deixá-los produzir junto com a gente, de modo que a gente consiga produzir algo como resposta do céu, que seja algo real a partir deles. Eles vibram com esse engajamento, e é tudo que a gente quer. O engajamento do jovem e do adolescente no processo. E como a gente vai prepará-los? Já que nós identificamos que tem liderança nova chegando. Investimento nesse processo de construção, é uma formação continuada. É porque vocês que estão em casa, que estão nos assistindo, não conseguem, não têm noção do que está acontecendo. Alguns líderes aqui da região vieram aqui para a conferência. Estão aqui desde o início, anotando, vendo, enxergando, entendendo, esforço pessoal, dedicação pessoal. É importante que esse investimento não seja base somente em um encontro, em um dia, em um livro, em uma palestra. O processo de formação de uma liderança é continuado. Então, são várias palestras, são vários encontros, são vários livros, rede, gente construindo junto. Depois a gente fala mais sobre isso. Mas como então entender, e eu vou usar o pouco tempo que eu tenho, como então entender, como trabalhar, como perceber novas lideranças? Quando Samuel vai procurar o rei de orientação do céu para ungir um rei, e ele vai na casa de Jessé, e quando Jessé se relaciona com ele vai falar: cadê os seus filhos? E Jessé começa a apresentar os seus filhos. Quem é que aparece? Se eu não muito me engano, o primeiro a aparecer é Eliabe. Surge e Samuel olha e fala assim: certamente está perante o Senhor quem o Senhor escolheu. Porque ele olhou com os seus olhos e viu em Eliabe um perfil adequado. E Deus disse: não, Samuel, se liga, é bem por aí não. Eu não olho como você olha, eu conheço o que está dentro. Você só conhece o perfil adequado. Ponto. Vamos parar aqui só para essa resposta que Deus fez. Samuel, quando olha, não erra. Como não erra, irmão? Já que Deus o repreendeu. Samuel olha e vê, diante de sua experiência, alguém que ele percebe um perfil adequado. Opa, isso aqui vai dar um bom obreiro. Isso aqui vai dar um bom líder. Só que, na nossa trajetória, líderes que estão me ouvindo e me vendo de várias partes do Brasil, não é um problema termos um perfil adequado, estabelecer junto à igreja, junto ao nosso pastor, um perfil adequado não é um problema, isso não tem problema nisso. O pastor vai dizer: olha, para a liderança que eu quero um casal, ou então não precisa ser um casal, pode ser um jovem solteiro, uma jovem solteira, só quero que seja homem, ou só quero que seja mulher. Cada igreja, ela vai estabelecer de si sua própria ideia de perfil adequado. Ponto, isso não é o problema. O problema é quando a gente se desconecta de ouvir a voz de Deus sobre o perfil do céu. O problema não é a gente ter um perfil adequado. O problema é quando a gente esquece de ouvir a voz sobre o perfil do céu. Deus olhou e disse: legal, perfil adequado, esse é bom mesmo, mas tem alguém aí que eu quero enxergar. E aí, é essa provocação que eu faço a você, líder que está me ouvindo. Para de observar um perfil somente adequado. Dobre o teu joelho e vai pedir a Deus, para o Senhor Deus te provocar. Para o Senhor Deus te fazer entender, discernimento, entendimento, inteligência espiritual, para perceber as lideranças que estão atrás de um perfil, às vezes até resistente a você.
Lideranças que estão atrás de um perfil que você olha e fala assim, esse jovem não quer nada com nada. E Deus está vendo, tu não sabe, mas ele é liderança. Isso vai voar. Se a gente conseguir ter paciência e calma para trabalhar, talvez essa pessoa que tem sido oposição a você, vai ser um grande líder, talvez até com base naquilo que você está sendo hoje. O problema é que a gente olha e faz uma ideia de uma pessoa perfeitinha e fica procurando essa pessoa perfeitinha no grupo. Não encontraremos. Não se engane, meu amigo, minha amiga. Tem gente aqui que está me vendo que nem era para estar na liderança. Tem gente aqui que as pessoas olhavam e falavam assim, não, ela nunca vai ser, não, ele nunca vai ser. E Deus abriu um caminho poderoso para que você chegasse. Ô, glória! Tem gente que se pudesse, botava um muro para que você não chegasse, para que você não alcançasse, para que você não rompesse. Tem gente que até hoje olha e fala assim, como ela chegou na liderança, cara? Não consigo entender isso. Tem gente tão mais capacitada do que ela, do que ele, mas por que ele? Vai perguntar para Deus. Deus que promove, Deus que Deus que faz, é Deus que impulsiona. Nós temos que romper, temos que estabelecer um perfil adequado, amém, estabeleça. Mas jamais deixe de perceber a provocação do céu acerca do que vem por aí. Tem gente que está ali, escondidinho atrás de uma pá de problema, escondidinho atrás de um perfil que parece que não vai dar em nada, mas pode ser uma grande liderança. Gente que vai marcar uma geração. Gente que vai mudar cenários. Gente que vai transformar cenários. Mas que o homem olha e não vê, mas o teu Deus viu você. Oh, glória! Porque Deus me enxergou. Oh, glória, porque atrás, vou pegar o link do que o Rafael disse, atrás do retroprojetor da igreja, tinha alguém atrás do retroprojetor da igreja, tinha alguém que Deus olhou, ele vai ser líder, ele vai tocar numa geração. Oh, glória! Eu não sei aonde você está. Davi estava atrás das malhadas, Davi estava cuidando das ovelhas, estava cuidando de algo do seu pai. Davi não estava naquela reunião social, Davi não estava naquela oportunidade que foi criada, não. Davi estava num lugar que Deus não esqueceu Davi naquele lugar. Talvez você esteja produzindo algo para o reino de Deus, achando que ninguém está te vendo. Deus está te enxergando. Foi Deus que te buscou e foi Deus que te colocou nesse lugar. Não despreze o dom que há em ti, oh glória! Não despreze o dom que há em ti. Não permita que tudo à sua volta te diga, não, você não tem recurso, você não tem condição. Não, comece a olhar as pessoas à sua volta com um olhar um pouco mais humano, não esse olhar de uma perfeição, procurando perfeição, porque nem você é perfeito. Procurando algo que ninguém procurou e achou em você. O que viram em você foi a misericórdia de Deus. O que viram em você foi o cuidado de Deus. O que viram em você foi o favor de Deus. Pare de procurar nas pessoas uma perfeição que não procuraram em você. Porque se procurasse perfeição, eu não estaria aqui, você talvez não estaria aí. Então, oferte a sua vida e o seu olhar em favor da juventude brasileira, abrindo portas para que esses adolescentes se comprometam com o reino de Deus. Seja aquele que vai abrir portas e não aquele que feche as portas. Que a sua escolha seja a escolha ligada à escolha do céu. Que Deus abençoe. Faz aí, me ajuda, continua compartilhando aí a conferência, continua falando sobre a conferência, continua compartilhando nos grupos. Temos agora a última sequência de falas, de palestras. Eu queria muito que você não saísse do seu lugar,
que você compartilhasse a conferência com seus amigos, com seus grupos. Continua com a gente. A gente vai ainda finalizar com, eu creio, num tempo muito poderoso. Em nome de Jesus.